Hello pessoal, tudo jóia? Bem-vindos à aula 2 da Semana da Criação Preciosa. Eu sou a Júlia Toledo e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as pedras. Para começar, eu tô super animada de estar aqui com vocês. Ontem a gente teve a live no final do dia e foi muito gostoso também de poder interagir um pouquinho mais, conhecer os projetos de vocês, os momentos preciosos que vocês estão vivendo e poder dar um pouquinho das minhas referências, das minhas dicas, das minhas impressões para tentar ajudar nessa criação. Tá sendo muito gostoso fazer esse projeto coletivo com vocês. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre as pedras e usá-las como ferramentas de design. Então a gente vai aproveitar que as pedras já têm uma variedade de cor, de simbolismo, de formatos, para trazê-las para o design como uma ferramenta para ajudar mesmo a compor a nossa história. Então é muito mais fácil, quanto mais elementos a gente tem, representá-los em coisas diferentes, materiais diferentes, do que se a gente puder, ou tiver a restrição de fazer, por exemplo, uma joia só em prata ou só em ouro, sem nada mais. É um pouco mais desafiador, é muito possível, a gente seguiria exatamente o mesmo processo, mas ao invés de recorrer às pedras como design, a gente recorreria só aos formatos, às texturas, por exemplo. Então, mesmo o espaço vazio, por exemplo, a coleção Balance, a gente brinca muito com o espaço vazio. Ele representa quase tanto quanto a pérola em si. A posição da pérola é um ponto-chave dessa coleção. Ontem a gente viu a parte mais etérea, a parte mais abstrata da criação, em que a gente foi trazendo referências do nosso momento precioso. Primeiro a gente estipulou qual é o momento precioso e depois foi buscando referências tanto físicas, sensoriais, visuais, auditivas, até o gostinho, qual é o paladar desse momento. E depois sobre a pessoa que vai usar essa joia, ou a pessoa que está sendo representada, ou a união dessas pessoas, se for um grupo, uma família, como a gente se relaciona, como elas vão se relacionar com a joia. Então tudo isso foi feito ontem e a gente começou o nosso mood board visual, então transformando essas ideias todas em imagens. Primeiro buscando imagens que já tragam a sensação que a gente tentou exprimir na palavra, e hoje a gente vai partir para as pedras e no finalzinho começar a colocar as nossas próprias imagens. Então, imagens que a gente não está pegando de referência da internet ou de colagens de revistas e tudo, e a gente vai começar a desenhar de uma forma muito fácil. Então também não se preocupem, eu sei que é um ponto de preocupação que muitas pessoas colocaram, tanto no formulário quanto nas caixinhas do Instagram. Quero que vocês realmente abstraiam do saber desenhar bem para criar uma joia. Mesmo porque quando vocês vêm ao ateliê, muitas vezes a gente vai criando no próprio corpo, Pega as pedras, pega o anel, coloca em cima, vê o que acha. Então, o desenho, claro que ajuda, principalmente quando vocês me falam as ideias e eu tenho que mostrar o que eu entendi. O desenho ajuda muito para você falar, é isso mesmo, agora eu estou enxergando. Mas não é necessário. E nessa parte que é o contrário, que vocês estão me falando, quais são as referências, quais são as inspirações, qual é o mood board, não sou eu que estou apresentando para vocês, o desenho é menos importante ainda. O desenho é a última etapa, quando eu posso falar, então, enxerguei desse jeito, é isso mesmo? Inclusive nos projetos, quando a gente faz o projeto personalizado, essa hora que eu abro o Photoshop com vocês, e aí vocês podem falar, é quase isso, agora diminui um pouco, e aí no Photoshop eu já diminuo ao vivo com vocês, ficou bom, agora arrasta pra cá, arrasta pra lá, e a gente vai nessa criando realmente bem juntinhos, é uma delícia. Mas vamos para a aula de hoje. A aula de hoje, então, a gente vai focar nas pedras como instrumento de design para ajudar, auxiliar a criar as nossas próprias imagens. Mas para começar a usar as pedras é interessante a gente conhecer tudo que elas podem fazer por nós, Então quais são todas as possibilidades e talvez algumas restrições das próprias pedras também. Eu queria mostrar alguns pontos que são muito relevantes sobre as pedras para a gente já ter em mente como que a gente trabalha com pedras na joalheria. Então algumas coisas são as propriedades físicas, a dureza, a raridade, a localização de onde ela é extraída ou de onde ela nasce, a cor, o brilho, a transparência. Depois tem todo o lado mais energético, a energia das pedras, ou o signo que ela representa, o mês do ano que ela representa. Tem a parte dos chakras, que todo chakra também tem algumas pedras que se relacionam a esse chakra, que poderiam ajudar a potencializar alguma função ou a equilibrar algo que talvez esteja desequilibrado. Então, para quem estuda já essa parte energética, é super interessante brincar com as pedras. E a representação que a gente pode trazer de vários desses ângulos. Então, por exemplo, a pedra do mês de um determinado mês, não necessariamente é a mesma pedra do signo daquele mês, porque quando a gente está falando de signo, a gente está falando das características das pessoas, por exemplo, e do mês já não tanto. Do mês é uma convenção, aliás, veio de um estudo bíblico essa questão das pedras do mês. Tem muitas formas de olhar para as pedras. Eu vou falar um pouquinho sobre essas formas, e aí, dependendo do projeto de vocês, das referências de vocês, a gente iria depois buscar quais são, de fato, as principais. Mas é uma pesquisa bem profunda, bem extensa, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês como fazer, e vocês vão ter essas ferramentas para ir buscar e descobrir qual é a sua pedra que te representa ou que representa o momento precioso que você está criando essa semana comigo. Eu quero abrir com vocês uma página do meu site, que é o blog, onde a gente tem um arquivo que é a pedra do mês.
Eu fiz essa página para facilitar, mostrar para os clientes qual seria a pedra de cada mês e entender um pouquinho mais sobre elas. Então, eu vou mostrar para vocês a página, como ela funciona e como vocês podem usá-la como ferramenta de pesquisa. Então, a gente tem ali um pouquinho de história em cima. Eu não vou passar por isso com vocês, porque senão a gente fica falando bastante. Hoje eu queria focar mais na prática. Uma foto de cada uma das pedras, o nome embaixo e o mês que ela representa. Então, a gente tem a granada em janeiro, a ametista em fevereiro, a água marinha em março. Todas elas. Vamos, por exemplo, setembro que a gente tá, é a safira. Então, a safira azul é a safira mais comum. Se eu clicar nesse quadradinho, ele vai abrir direto um post do Instagram, onde eu explico um pouco mais sobre essa pedra. Então, a gente tem a primeira foto, a safira azul, que é a nossa mais conhecida, e a segunda foto são as safiras coloridas, que formam quase um arco-íris aqui na imagem, né? E aí tem o texto, por exemplo, a safira vem do arábico, significa pedra preciosa, a mais famosa é a azul, mas ela vem numa gama de cores, quase formando um arco-íris mesmo, como é nessa foto. Para baixo começa a contar um pouquinho mais da simbologia, então a safira, por exemplo, é muito utilizada para representar o amor. Inclusive, ela era muito comum, um pouco mais antigamente, a ser usada nos anéis de noivado. Então, muitas vezes, o anel de noivado com pedra azul eram safiras representando o amor eterno, como é o caso, né, da realeza. O anel da princesa Diana, que depois passou para Kate Middleton, é uma safira azul enorme, lindíssima, cravejada em volta por diamantes. E isso porque a safira está sempre relacionada com a fidelidade e a sinceridade, que são características consideradas primordiais a um relacionamento. Sempre tem nesses posts também contando um pouquinho mais a dureza da pedra. Então, por exemplo, a safira é uma pedra bastante resistente, ela tem um grau de dureza 9 na escala Mohs. Lembrando que a escala vai de 0 a 10, sendo que o 10 é o diamante, ela não é uma escala linear. Então, por exemplo, do 9 ao 10 tem uma diferença muito grande, mas não necessariamente do 1 ao 2 seja tão grande assim, é uma escala que é progressiva. Falando um pouquinho da energia, por exemplo, a safira é conhecida por trazer tranquilidade, afastar as energias negativas e é considerada a pedra da sabedoria, do raciocínio lógico e estratégico. E, inclusive, uma coisa que também é uma tradição, os anéis de formatura, as pedras, geralmente, por exemplo, por ela estar relacionada ao raciocínio, à sabedoria, ela está também às faculdades que envolvem raciocínio, criação, análise. Então, por exemplo, ela é a pedra da engenharia, da arquitetura, da filosofia. E aí no final a gente tem sempre uma curiosidade. Por exemplo, da safira eu coloquei a do filme Titanic, o Heart of the Ocean, o colar usado no filme é feito com uma safira azul enorme, linda, maravilhosa, mas ela vem no filme representando a história do diamante Hope, que era um diamante azul daquele tamanho e não daria para gravar o filme com ele e também não queriam fazer com uma joia sintética, com uma pedra que não fosse de fato uma pedra. Então usaram a joia com a safira verdadeira, representando o Hope, que é um diamante lendário já, que foi considerado amaldiçoado, já sumiu, já foi vendido, foi reencontrado, foi doado e hoje em dia ele está exposto no Museu de História Natural em Washington. Então são muitas curiosidades, eu não quero tanto ir passando por todas elas com vocês, mas eu queria só falar e vou colocar para vocês no material um pouquinho, por exemplo, dessas dos 12 meses, o que elas significam mais de imediato, que elas representam. Mas como vocês perceberam, tem que dar uma lida, tem que dar uma pesquisada, joga no Google o que representa a granada, o que representa a água marinha, ou se você adora a turquesa, o que representa a turquesa. E começa a sua pesquisa, vai vendo por vários ângulos, qual signo representa a turquesa, ou quais energias ela fortalece, ou a qual chakra ela está relacionado, né? Então, eu tenho alguns livros aqui, quando a gente vem fazer reunião presencial, a gente dá uma olhada boa nos livros, mas hoje com vocês eu queria mostrar a ferramenta de pesquisa, a forma de pesquisar e deixar que vocês venham com as ideias, vocês busquem quais melhores se adequam ao projeto de vocês. Então, as coisas que a gente tem que pensar. Por exemplo, a dureza da pedra. Se eu estou fazendo um anel que vai ter uma pedra enorme logo em cima, ela não pode ser uma pedra muito frágil. Então, por exemplo, se eu estiver falando de uma turquesa, eu não posso pensar nela como a pedra principal lá em cima sem nada em volta, que se eu bater em alguma coisa, talvez eu lasque um pedaço da pedra. Eu posso pensar em ela estar sozinha lá em cima do anel, grandona, mas eu poderia fazer uma bordinha de metal em volta, por exemplo, que se der uma pancada, a bordinha protege. Então, umas coisas que a gente tem que dar uma pensada em como a gente vai adequar, ou se for uma aliança para uma pessoa super esportista, é muito mais interessante a gente usar diamantes do que usar pérolas, por exemplo, porque a pérola não pode molhar, a pérola se bater muito forte, ela vai trincar, ela vai rachar, e o diamante já não, o diamante é a matéria basicamente mais forte, mais dura que a gente tem conhecimento até hoje. Então,
não teria problema nenhum fazer um alpinismo com um anel de diamante, ralar ele na pedra, isso não vai acontecer absolutamente nada com ele. Então, são pontos a considerar em relação à dureza. A parte da energia, claro, é muito mais subjetiva, é o que você se conectar mais, o que você sentir que representa o seu momento, o que você quer atingir. A parte de cor, brilho e transparência, eu queria mostrar para vocês algumas referências, porque, por exemplo, a gente tem a mesma pedra em variações imensas, como a gente viu da safira, que tem variação de cor muito grande, muitas tem. Por exemplo, o topázio, a gente tem o topázio imperial, que é laranja, a gente tem o topázio sky, que é azul bem clarinho, o topázio London, que é um azul lindo petróleo, o topázio suíço, seria o intermediário, né, quase um azul royal entre o sky e o London, é muito interessante. E tem o topázio incolor, por exemplo, que parece um cristal, um diamante totalmente branco. Então sempre tem outras cores. Por exemplo, eu queria safira porque representa o meu signo e tudo, mas eu não gosto de azul, eu gosto de rosa. Tem safira rosa. Ou eu queria uma ametista, mas o roxo muito forte, é para um bebê, eu queria bem clarinha. Existem ametistas quase rosa, quase incolor. Então tem uma variação muito grande que dá pra gente pesquisar. Não fiquem bitolados na imagem primeira que vocês virem, porque nem sempre é a única opção, tem muitas opções. Então, de cor. O brilho e a transparência também. Por exemplo, a esmeralda. A gente tem a variação das cores da esmeralda, né? Desde aquela esmeralda bem verde água colombiana, quanto a esmeralda brasileira bem verde floresta, verde bandeira, mais forte. A esmeralda geralmente tem bastante inclusão, tem alguns veios, algum material mais escuro lá no meio. É raro ser uma esmeralda totalmente cristalina. Por exemplo, tem esmeraldas que são leitosas e tem esmeraldas que são translúcidas. Dependendo da lapidação também, a gente tem pedras que são facetadas e pedras que são arredondadas. Eu vou colocar tudo isso no material de vocês para vocês darem uma olhada. Vai entendendo o que te atrai mais, o que se relaciona melhor com o seu projeto. Então, por exemplo, eu vou trazer para o meu, eu queria que vocês começassem a pensar nos de vocês. Uma das coisas que eu tinha aqui para mim era o colorido. E como eu que estou representando esse momento agora do workshop, do evento com vocês, eu escolhi o mês de setembro. Para mim já deu super certo, porque o setembro é a safira que tem a variação de cores imensas, então já ficou ótimo. Tem um lado do meu projeto que eu queria representar vários pontinhos, várias coisinhas. E eu não tenho certeza se vão ser, por exemplo, pedras lapidadas, ou talvez pedras brutas, ou pedras arredondadas. E aí eu queria voltar aqui para o nosso mapa mental para entender o que será que vai funcionar melhor. Nessa hora que funciona muito bem aquelas palavras que a gente circulou e o mapa no geral mesmo. Então, por exemplo, algumas coisas que eu coloquei: docinho, conforto, movimento, delicadeza. Essas 4 palavras, por exemplo, já me levam para uma pedra que não é facetada, rígida, certinha, simétrica. Conforto, para mim, é mais arredondado. Delicadeza, poderia. Acho que delicadeza me traz mais sensação de serem pedras menores, talvez não brutas. A bruta é difícil de eu ter a sensação do delicado, mas isso é de cada pessoa. Então, tenta vir para o seu mapa e entender se você acha que é uma pedra mais lisa ou mais brilhante, facetada, se ela é mais bruta, se ela vai ter cores fortes ou cores mais fracas. Vai tentando sentir. Olha para o seu projeto visual também. O meu projeto, por exemplo, tem muitas cores, mas não são cores super fortes. Algumas são. Então, por exemplo, o amarelo e o roxo que eu coloquei em maior destaque no projeto, mas as outras são todas mais pastéis. Tem muito bege, branco, cinza, confortável, sabe? Um chocolate quente, um leite, um biscoitinho. Essas sensações que eu quero trazer para a escolha do material também. Se no seu projeto você está representando pessoas especificamente, eu acho que vale muito a pena dar uma olhada no mês de cada pessoa. Ou se você for uma pessoa bem relacionada com o horóscopo, com os signos, vale a pena fazer a pesquisa de quais seriam as pedras que representam melhor o seu signo. Tem um trechinho no material também, mas eu acho que vale muito a pena fazer a pesquisa de vocês, porque cada um vai vir de um ângulo diferente, com certeza, em relação à pedra. Queria mostrar aqui para vocês alguns projetos que a gente já fez usando pedras interessantes e que as pedras tiveram um simbolismo importante no projeto. Vou aqui no Instagram mesmo para ficar mais fácil, mais acessível. Um deles aqui, por exemplo, bem recente, o anel de noivado do Murilo e da Letícia. A gente fez um anel que, à primeira vista, é super tradicional. Um solitário com um aro todo cravejado de diamantes e uma água marinha no centro. Mas eu já até coloquei na foto direto alguns elementos do porquê esse anel foi feito dessa forma, né?
Então ele já sabia que queria uma pedra colorida e não uma pedra totalmente incolor, como o centro do anel. Ele queria alguma coisa que estivesse relacionada com o mar, com a água, o oceano. Então a gente já foi direto para a água marinha, porque falou de mar, é a primeira pedra que eu acabo sugerindo, porque ela literalmente representa o mar. Então a água marinha direto, ele já estava pensando em água marinha também. Depois a gente foi para o aro cravejado. A gente queria um anel que tivesse uma leveza, um brilho, que fosse mais branquinho, bem reluzente. Então a ideia de ter o aro cravejado e não um aro chapado de metal. E ele veio com essa ideia do número 18, porque é o número deles, é o número da sorte, é um número mais simbólico para eles. A data de namoro deles é dia 18, eles pretendem se casar num dia 18, então é um número especial. Então a gente veio com a ideia de fazer 9 diamantes de cada lado para juntos eles formarem 18, chegando até a pedra, que é o ápice, que é o dia do pedido, a representação, né, do noivado, do pedido em casamento. E a gente colocou um detalhe muito sutil através de pedras também. Ali dentro do aro tem esse pontinho turquesa ali dentro, que é a pedra de Israel, a Eilat. E a gente escolheu colocar ela guardadinha ali dentro do anel por ser uma história, uma pedra de conexão deles, um lugar no mundo que é só deles, uma sensação, tem a questão religiosa, é tudo muito íntimo deles. Então é um detalhe dentro do anel que ninguém mais precisa ver e que eles sabem que tá lá. Se eles quiserem contar para alguém, tirar o anel e contar, é muito especial, mas eles não precisam, eles sabem que tá lá e é uma coisa só deles. Isso é muito bacana. Então, tem várias formas de usar referências, mesmo que você olhar uma pedra e falar, nossa, eu não gostei dessa pedra, mas nossa, ela tem tudo a ver com o que eu queria representar, só não gostei da carinha dela. A gente pode esconder e deixar ela só como um acessório simbólico, ou até buscar formas diferentes em que ela apareça em outra cor, em outro tipo de brilho, de lapidação, que talvez te agradem mais. Então é esse tipo de simbologia que eu queria que vocês começassem a entender, a pensar e trazer esses elementos junto do projeto. A gente já tinha aquela listinha, deixa eu abrir a minha aqui com vocês, que, por exemplo, eu tava brincos leves, coloridos, com movimento, formatos diferentes, ouro branco ou amarelo. Agora, falando das pedras, a gente já pensou, no meu caso, por exemplo, que eu quero safiras coloridas. Se você ainda não fez a pesquisa, ainda não tá definida a partir, por exemplo, eu já falei um pouquinho daquelas 12, se você ainda não tem ideia, você pode colocar, eu vi que a safira representa o amor, mas não tenho certeza se gostei da safira, então vamos escrever ali, representar amor. Que tipo de amor? Se tiver uma definição, porque como a gente viu também faz diferença, né? Ou a pedra do mês tal. Então vamos colocando referências para depois você conseguir fazer essa pesquisa, você com calma. Então a pedra do mês, de qual mês vai ser, qual energia ela representa. Se tiver alguma coisa, por exemplo, no meu caso, eu quero que essa peça seja uma peça que me dê energia, me dê mais motivação, seja uma peça radiante, exuberante. Então eu vou colocar isso também e depois eu quero pesquisar qual pedra que talvez traga o chakra, que fortaleça o chakra do plexo solar, que seja mais expressivo, mais criativo. E aí, usando os materiais que a gente tem na página, queria que vocês tentassem encontrar, por exemplo, alguma referência. Se é a pedra do mês que mais se identifica, ou se é a do signo, ou se é a dos chakras. Então, é um template para ajudar vocês a começar a pesquisar. Quando a gente faz o projeto com cada um, a gente faz um mergulho muito, muito profundo, mas é isso. Não dá para fazer com todo mundo e não dá para ficar 3 horas aqui tentando falar de todas as pedras que eu tenho conhecimento. Mas me mandem vocês quais pedras vocês estão pensando em usar, que conforme a gente for estabelecendo essa conversa, eu consigo tentar passar também um pouquinho da minha informação para vocês. Um último aspecto que eu queria mostrar para vocês que está no material são as lapidações. Então, os formatos, como a gente pode cortar a pedra, que favorecem talvez o desenho da sua joia ou algo que você está tentando representar também. Queria que vocês já começassem a pensar nelas, mas talvez a gente comece a encaixá-las no desenho, dependendo do que a gente está representando, dependendo de como elas vão se encontrar. Eu costumo sempre começar com o formato redondo, a não ser que já tenha algo muito específico. Por exemplo, a gente fez ultimamente um anel de noivado representando então o casal e a filha. A gente escolheu fazer uma pedra triangular por ser essa tríade, as 3 pontas, a união dos 3, representava muito bem com o triângulo. Então a gente já começou com o triângulo. Do contrário, na hora de fazer um rascunho, eu já ponho um monte de bolinha, porque eu acho que é mais fácil de entender. E aí, dependendo de como eu for colocando as bolinhas, eu percebo que, não, faltou um espaço vazio ali, eu quero colocar uma coisa mais pontuda. Então talvez eu deixe a bolinha, mas faço uma gota ali pra cima para ocupar aquele espaço. Ou eu tenho 3 pedras e aí o triângulo pode ficar melhor para elas se encaixarem.
Se eu tenho a representação do amor, talvez eu queira lapidar a pedra já em formato de coração. A gente fez um brinquinho lindo também, quero mostrar pra vocês. O brinquinho da Bia, que foi feito com a pedrinha safira em formato coração, o brinco a formato coração também, e tem todo o conceito por trás da peça. E aí fazia todo sentido, era para uma criança também, então a ideia de ser uma peça mais delicada, super romântica, fazia todo sentido. Vou deixar esse material com vocês. Tem uma infinidade de lapidações. No fim das contas, se você desenhar uma coisa orgânica, diferente, é possível mandar lapidar também. Sempre tem algumas limitações, mas já dá para ter uma ideia, uma referência. Às vezes você bate o olho e fala, nossa, eu gostei muito desse hexágono. A minha eu quero que seja hexagonal. E isso é muito interessante, por exemplo, é um material que eu mostro muito nos anéis de noivado. Quando as pessoas vêm até mim querendo fazer surpresa, um anel de noivado, e eles querem um solitário tradicional. Ó, não tem o menor problema. Solitário tradicional, qual pedra? Diamante. O aro, liso de ouro branco. É o solitário mais tradicional, que já existe de muitas formas diferentes e acaba sendo um pouco mais comum. Eu sempre tento trazer alguma referência, como aquele que a gente viu, que não era tão tradicional, mas tinha um detalhezinho ali dentro, tinha um propósito, quantidade dos diamantes, por quê? Tudo tem que ter um propósitozinho pra mim, pra ter um gostinho extra. E quando você faz a surpresa, você conta a história, é a cereja do bolo. Você saber que aquilo foi pensado a um nível muito mais profundo do que apenas é bonito. Então, na aula de hoje era isso que eu queria mostrar. A gente vai ter a live mais tarde, às 19h30 de novo, no Instagram, ao vivo, em que a gente vai, de fato, aplicar essas ideias, essas referências, esse conhecimento todo das pedras. Então, o ideal, se vocês puderem, já fazer a pesquisa de vocês, começar a entender pelo menos quais são as cores e formatos que vocês estão gostando mais, pra gente aplicar juntas na live o desenho de verdade nas partes do corpo. Eu vou colocar aqui no PDF de vocês um rascunho, que seriam formas do corpo. Então, um braço que dê pra gente desenhar uma pulseira, uma mãozinha que dê pra colocar o anel, a orelha pros brincos, um colo para um colar. Alguém já me falou da peça de cabeça para um casamento, então eu vou tentar desenhar um coque, alguma coisa assim. Se você tiver respondido alguma coisa da aula passada e tiver uma referência, vai ser cabelo solto, cabelo preso, me fala que eu tento colocar também. Qualquer pessoa que tiver coisas diferentes, então alguém que estiver pensando em fazer broche ou alfinetinho, me fala, eu tento providenciar também um template para vocês que a gente vai rabiscar juntos na live. Eu vou pedir para vocês providenciarem lápis, borracha ou caneta, tanto faz, porque tá tudo bem errar e não precisa apagar. E qualquer coisa de colorido, se tiver tintas pra dar uma pintadinha, ou canetinha, ou lápis de cor, ou giz de cera, ou nenhum disso, tudo bem, tentar ter uma caneta azul, uma vermelha, pra gente conseguir diferenciar o que vai ser de tom diferente no desenho. Mas, de novo, é super tranquilo, não precisa ter nada muito específico. E eu vou mostrar também um jeito de fazer muito fácil no computador, usando um Paint, por exemplo. Então, um aplicativo muito, muito fácil. E a gente vai só rabiscar. Aliás, dá pra fazer até, gente, no WhatsApp, mandando uma foto pra uma pessoa, a gente fazer o desenho em cima da foto pra vocês. Tá bom? Um beijinho. Não esqueçam de me marcar. Aliás, a hashtag a gente não tá conseguindo ver todo mundo, porque se a conta é privada, não aparece um monte de coisa assim. Então, marquem Júlia Toledo Joias, que eu vou repostar o de todo mundo pra gente conseguir interagir. Beleza? Se alguém quiser, passa no Pinterest também, quiser compartilhar, coloca nos comentários aqui na nossa página. Vamos fazer essa cocriação mais compartilhada possível, porque é assim que a gente torna os designs cada vez mais interessantes. Combinado? Então a gente se vê mais tarde pra desenhar, pra botar a mão na massa e tirar essas ideias do papel. Um beijinho, até a live 19h30.